declarações políticas. Passamos agora ao ponto 3, onde iremos discutir a petição 319/12 da iniciativa de Carlos Manuel Cabral da Silva Nunes e outros, que pretendem que as obras de Miró, património do BPN, permaneçam em Portugal, e o projeto 513/12 do Bloco de Esquerda, que determina a inventariação e classificação do espólio de bens culturais, da Parvaloren, da Parups e outros ativos incluídos no perímetro da nacionalização do BPN. Para apresentar o projeto de lei, tem a palavra a Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar os peticionários que se envolveram de uma forma muito ativa na denúncia do que estava a acontecer com a coleção Miró, que foi nacionalizada e que saiu do país misteriosamente, e que se têm envolvido em todas as formas de poder preservar aquilo que é um património público e que é um bem cultural com interesse. É preciso contar esta história desde o início, porque é uma história muito complicada e que não está esclarecida até hoje. Quando o BPN foi nacionalizado, fez parte dos ativos nacionalizados uma série de obras de arte. Nessas obras de arte inclui-se a coleção Miró, mas não é só a coleção Miró. É provavelmente a coleção Miró o espólio de obras de arte mais importante dos ativos nacionalizados do BPN. Bem, de tudo o passivo, de todos os prejuízos que foram nacionalizados do BPN, há uma coisa que não é prejuízo, são as obras de arte. As obras de arte são um ativo que foi nacionalizado e que pode ter interesse para o país. Aconteceu algo de extraordinariamente aberrante, que é difícil de explicar até agora. É que se nacionalizaram as obras de arte, mas nunca se inventariaram as obras de arte. Portanto, de facto, não sabemos que obras de arte foram nacionalizadas quando nacionalizou o BPN. Não se sabe que obras de arte foram nacionalizadas porque não houve inventário e, como não houve inventário, também não houve a capacidade da tutela, neste caso agora a Direção-Geral do Património Cultural, poder avaliar da importância das obras e poder classificar ou não as obras, decidir se elas são importantes, se é preciso que a população em Portugal possa ter acesso a essas obras ou se, pelo contrário, podem ser vendidas. E isso tinha de ser feito porque nós temos de saber, afinal, o que é que nacionalizámos do BPN, e as obras de arte são uma parte dessa nacionalização. Mas a história ainda se complicou mais, porque no caso da coleção Miró, nós percebemos que a coleção existia, mas ninguém sabe como é que ela entrou em Portugal. Não há documentação. Não se percebe, foi uma coleção entregue por créditos mal parados no BPN, entrou em Portugal e ninguém tratou disso. Não se sabe como é que entrou. E depois de ter entrado em Portugal, saiu de Portugal também sem papéis, ilegalmente. Qualquer pessoa que tenha uma obra de arte precisa de pedir autorização para a exportar, para a expor, para a vender. O Estado não fez nada disso. Sem nenhum papel, não se sabe como, circularam caminhões pela Europa com obras do Miró completamente ilegalmente. Ora, as obras de arte têm regras, e têm regras por duas causas simples. A primeira regra é porque é uma forma de lavar dinheiro e por isso as obras de arte têm de ser controladas. A segunda regra é também porque têm interesse cultural e os povos têm de ter acesso à cultura e à arte. O que o Bloco propõe é que nós possamos, a Assembleia da República, ter uma palavra e dizer assim: as obras nacionalizadas, a coleção Miró e todas as outras, as obras que fazem parte dos ativos nacionalizados do BPN, que eu estou na Parvaloren, na Parups ou onde estiverem, têm de ser inventariadas. Eu bem sei que na especialidade do projeto de lei pode ser alterada a redação e concordo que a redação pode ser melhor. Bem, o Bloco de Esquerda tem toda a abertura para o fazer, para que não haja nenhum problema. Acompanhamos todas as iniciativas para que haja esta possibilidade de inventariação. Vamos continuar a ter toda essa abertura. Agora, o que é necessário hoje é dizer-se que aqui não há lei da selva. Estamos num Estado de Direito. Há regras. É preciso inventariar as obras, é preciso classificá-las se for caso disso. E é preciso acabar com o regabof das obras de arte andarem por aí em caminhões pela Europa completamente ilegalmente. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Michel Zoifel, do CDS-PP. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente também, em nome da bancada do CDS, em primeiro lugar, saudar os peticionários. Enfim, temos vindo a discutir esta questão destes quadros nas últimas semanas. Do nosso ponto de vista, acreditamos que ela está bem esclarecida. Acreditamos também, dissemos na Comissão, que o projeto do Bloco de Esquerda é inconstitucional, porque
redunda num ato administrativo que o Parlamento não pode impor, além de que as leis são gerais e abstratas, não são concretas e específicas, como aqui se propõe. E em relação à questão concreta dos quadros, no entanto, podemos debatê-la na mesma, até porque a petição é isso que nos pede. Não há, achamos nós, grandes novidades nas últimas semanas, mas podemos fazer alguma resenha histórica. Desde 2008, ano em que a administração do BPN, na altura ainda privada, assume que vai vender estes quadros, que se sabe que eles existem e que são dadas por dação de crédito ao banco e que o banco os quer liquidar porque se não fica com o passivo, se não liquidar o ativo. Isso é evidente, não houve em 2008 nenhum levantamento popular ou parlamentar sobre esta questão. 2009, igual informação prestada na Comissão de Inquérito do BPN pelos administradores da Caixa Geral de Depósitos, colocados na frente do BPN já nacionalizado, ninguém na Comissão de Inquérito achou estranho. 2010, o Governo do Partido Socialista, o Secretário de Estado do Tesouro e o Ministro das Finanças despacham favoravelmente as contas do BPN, em que os quadros se encontram na rúbrica Ativos para Venda. Um destino compreensível, um destino evidente face aos encargos dos contribuintes com o banco, que ninguém no Governo quis impedir. E vale a pena acompanhar, Sr. Presidente, as atas das comissões de inquérito desde 2008. O Parlamento sabe da existência das obras, mesmo quando está em causa a sua propriedade, se são do BPN, se são da SLN, nunca ninguém dos vários governos do PS ou dos vários grupos parlamentares do PS quis saber da necessidade de classificar estas obras e com uma evidente e boa razão. Não sei se era aquela que estava por trás desta intenção, mas eu acho que é boa, que é uma classificação teria um impacto muito negativo, quer no banco, quando ele ainda era privado, porque se dizia que ele não podia ser liquidado àquela parte do seu ativo, e, portanto, o banco não safou porque se faliu na mesma, mas o banco entraria ainda mais cedo em problemas de liquidez se tivesse dito na altura que não se podia liquidar aquele ativo, e, evidentemente, a partir do momento em que a Caixa Geral de Depósitos contribuiu um empréstimo para pagar o BPN e se diz à Caixa Geral que não se pode liquidar isto, vai ao bolso dos contribuintes, que é aquilo, Sr. Presidente, que nós queremos evitar. E é por isso, Sr. Presidente, que, naturalmente, questões técnicas até votamos contra o projeto do Bloco de Esquerda e não podemos acompanhar o pedido dos peticionários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Nilza de Sena, do PSD. Faz favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começo por saudar os peticionários que hoje pretendem que as obras de Miró permaneçam em Portugal. Este tema foi já muito debatido na sociedade portuguesa. Fizemos também um aturado debate na Assembleia da República. Ouvimos o Secretário de Estado da Cultura, ouvimos a Parva Lorem, ouvimos os peticionários e sobre esta matéria o Governo, o PSD e este grupo parlamentar já emitiu opinião por várias vezes, de forma fundamentada e de forma até explicativa. Somos favoráveis à venda, somos favoráveis a que não se onerem os contribuintes portugueses, somos favoráveis em que se diminua este encargo por esta via. Mas quero, em todo o caso, dizer que não há aqui nenhuma desvalorização do autor, das obras e deste acervo. Gostávamos muito de ter as condições financeiras necessárias e prósperas no país para poder hoje discutir não a venda, mas a possibilidade de ficar com algumas destas obras, quais obras, escolhê-las, decidir onde ficar, sob que condições e tudo mais o que envolveria ficar com as obras. Infelizmente, não podemos. O país tem outras prioridades. Questões, algumas delas muito urgentes e que merecem, precisamente, preceder esta aquisição. Creio que os portugueses percebem quais são as prioridades e, perante os sacrifícios que já fizeram, não estão disponíveis para outras penalizações para ficar com obras que resultam ainda dos prejuízos decorrentes da nacionalização do BPN. Seria interessante, no entanto, saber se os portugueses colocavam determinadas questões como esta. A coleção Miró deve ser prioridade sobre outros gastos do Estado? Esta era uma questão. Segunda questão, a coleção Miró deveria ser prioridade sobre outros gastos da cultura? É outra questão. E a coleção Miró devia ser prioridade sobre a aquisição de outras obras, de outros autores de arte contemporânea? Estas são as questões. Ou seja, se tivéssemos este dinheiro, se esta era precisamente a prioridade. Ainda tenho tempo, Sr. Presidente. Gostava, pois, por isso, que estas obras pudessem ter sido inventariadas no tempo do governo anterior, pela Sra. Ministra Gabriela Canavilhas à época. Isso teria sido já um bom princípio. Gostávamos que a nacionalização do BPN
não tivesse custado o que custou ao contribuinte português, e vamos gostar de certeza que este país volte a recuperar a sua soberania, tenha uma economia mais pujante e possa, num horizonte razoável, poder discutir sem constrangimentos de qualquer ordem que autores e que coleções gostava de adquirir. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tinha toda a razão, são 3 minutos e não 2. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, gostava de saudar os subscritores desta petição. Aliás, petição que em poucos dias atingiu logo um número muito vasto de peticionários, o que também demonstra a preocupação que representa para muitas pessoas a forma como o Estado cuida a arte e a cultura e a forma como as pessoas também estão disponíveis para se empenhar na defesa desses valores e desses direitos. Infelizmente, o Governo tem um entendimento diferente da arte e da cultura, vê como um adorno das elites algumas e como uma despesa as restantes. E, senhores deputados do PSD e do CDS, é a altura de pararem de atirar areia para os olhos dos portugueses com essa ideia de que é justo vender. O que está aqui em causa não é se é bom vender, se é mau vender. O que está aqui em causa é que mesmo vender, mesmo que seja essa a melhor das opções, isso não significa que podem mandar a lei para o lixo e fazê-lo como vos apetecer. Há procedimentos que têm que ser cumpridos. O PCP não diz que estas obras devem ser classificadas porque não cabe ao Parlamento, nem cabe aos grupos parlamentares dizê-lo. Mas há procedimentos legais para determinar se as obras são ou não classificadas e o Governo impediu objetivamente que esses dispositivos legais fossem aplicados porque sorrateiramente realizou um assalto à caixa forte da Caixa Geral de Depósitos. Só não foi de carapuço porque mandou enviar nas costas dos portugueses um conjunto de obras valiosíssimo, sem que os portugueses sequer tivessem possibilidade de o conhecer antecipadamente, sem que a comunidade académica, artística, tivesse possibilidade de ver se aquelas obras podem deixar alguma riqueza em Portugal. E o PCP propôs, em vários momentos, projetos de resolução nesta Assembleia para travar a humilhante forma, o leilão humilhante, aliás, que a própria leiloeira foi forçada por condições impostas pela luta dos portugueses aqui a não continuar. E o Governo teve na infeliz contingência de ser a própria leiloeira a dizer que não tinha condições legais para fazer aquela venda. Mas, senhores deputados, o mais ridículo dos argumentos. Se estavam tão preocupados com o valor perdido com o BPN, que nacionalizaram por 6 mil milhões de euros, quase, já vai nesse valor, PS, PSD e CDS, não se compreende como é que vendem o BIC, como é que vendem o BPN ao BIC por 40 milhões de euros, de mão beijada, e não se compreende como é que vão buscar as últimas 15 obras de Miró ao BPN por 15 milhões de euros a mando do BIC, porque foi a condição do BIC para comprar o banco por 40 que o Estado comprasse as obras por 15. Ridículo é esse argumento, senhores deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, do PS. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos, senhoras e senhores deputados, e cumprimento também calorosamente os portugueses que assinaram esta petição e que vieram lembrar ao país que nem tudo se pode vender de qualquer maneira e de forma impune. São mais de 10 mil portugueses que não desistem de alertar o país para um ato que nós consideramos de abuso de poder que está em curso e um ato de má gestão sobre bens do Estado. É abuso de poder, senhores deputados, quando o Governo e o Estado se confundem e quando o Governo se julga dono do Estado, quando o Governo decide vender bens do Estado sem ter em conta o interesse público. Foi o que quiseram fazer com a RTP. É o que querem fazer ainda com a TAP e o que querem fazer com as Águas de Portugal. É abuso de poder quando o Governo vende por atacado 85 obras de um dos mais importantes pintores do século XX, sem sequer as ter previamente inventariado, e para poder escolher e selecionar aquelas que deviam ficar em Portugal pela sua importância e aquelas que podiam ser vendidas. É má gestão quando o Governo prefere embolsar 35 milhões de euros num leilão, pagando 20% à leiloeira, em vez de realizar receita nos próximos anos, nas próximas décadas, nos próximos séculos, simultaneamente enriquecendo a oferta pública portuguesa. E é manifestamente ilegal quando o Secretário de Estado da Cultura atropela a lei do património, envergonhando Portugal aos olhos do mundo. Muito bem. Para um Governo responsável, o que pode não ser uma prioridade,
pode, por outro lado, ser uma oportunidade. É isso que nós temos estado a dizer. E defender o interesse público é não só agir no imediato, mas pensar e preparar o futuro. Mas, infelizmente, o que ouvimos foram declarações públicas do Sr. Secretário de Estado da Cultura e do Primeiro-Ministro contra a permanência das obras em Portugal. Olha, sabemos hoje bem mais do que sabíamos no princípio desta história. Sabemos hoje que a venda, sabemos hoje que a venda destas obras estiveram sempre na mira dos gestores deste património. Sabemos também que pela primeira vez foi tomada uma decisão política de venda destas obras, que foi quando a Ministra das Finanças deste Governo o anunciou em 2012. Sabemos também hoje, pelo relatório de contas da Palvarola de 2012, que só em dezembro de 2012 é que era possível inventariar, vender, classificar, fazer fosse o que fosse com esta coleção. Portanto, já sabemos alguma coisa hoje. E sabemos também que esta é uma venda formalmente proposta à tutela pelos seus gestores em 2011 e aceito pela Secretária de Estado das Finanças à altura, Maria Albuquerque, em 2012 e defendida pelo Primeiro-Ministro Passos Coelho em 2013 e 2014. São tudo fatos que sabemos hoje. E contra fatos não há argumentos, Sr. Presidente. Já concluo. Por mais esforço que façam em mascarar a verdade. Sabe uma coisa? Se mascaram a verdade e se fazem crer que a decisão veio do governo anterior, é porque se envergonham desta decisão. Se não, fariam o possível. Peço que conclua, Sra. Deputada, faz favor. Eu só gostava de terminar dizendo que a semana passada o Partido Socialista desmascarou que havia, de facto, Vieiras da Silva, Menezes e Paulas Rego nesta coleção. E, finalmente, na sequência da denúncia do PS, o Secretário de Estado veio informar que ia classificar estas obras. Ainda bem que ouviram o Partido Socialista pelo menos uma vez. Muito obrigado, e dizer-vos também, e termino já, e dizer-vos que nós sabemos que está em curso uma solução para este processo. Está em curso soluções que envolvem políticos e empresários que se preocupam e com consciência e que muito em breve este problema deixará de ser um problema para o Governo porque há soluções que passam por não vender em leilão. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Deputado. Chegamos ao fim deste ponto. Não? Há uma inscrição, mas não foi feita atempadamente. Sr. Deputado Miguel Tiago, tem ainda alguns segundos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que da parte do PCP foi hoje mesmo uma proposta, um requerimento do PCP aprovado na Comissão de Orçamento e Finanças para que possa vir a Secretária de Estado do Tesouro prestar esclarecimentos sobre todos os procedimentos em torno destas obras e apenas para dizer que, além desse requerimento, da parte do PCP, apesar de já terem sido rejeitados 2 projetos de resolução para a manutenção destas obras em Portugal e para a sua valorização e exibinda ao público em Portugal, porque é justo que os portugueses possam ver estas obras, faremos tudo enquanto grupo parlamentar o que estiver ao nosso alcance para que o Parlamento dê um contributo para que estas obras possam deixar parte da sua riqueza em Portugal e para que todos possamos julgar da justeza da sua venda ou não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda por 25 segundos tem a palavra o Sr. Deputado Michel Zaifel. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer à deputada Gabriela Canavilhas ter-se recordado de todas as pessoas que, pelo menos desde as últimas eleições, já se pronunciaram pela venda. Esqueceu-se dos anteriores. Porque o último gestor que esteve à frente do BPN, que achava que as obras valorizavam imenso o BPN, foi o Dr. Oliveira Costa, na Comissão de Inquérito, em 2008, neste Parlamento. Desde aí, todas as pessoas que estiveram à frente do BPN, da Parvalora, nomeadas pelo Partido Socialista ou pela atual maioria, disseram o mesmo. É que a dívida pesa. Eu acho imensa graça quando se compara o valor aqui com o valor do PIB, também podia-se fazer demagogia ao contrário, comparar este valor com o valor das pensões mínimas sociais e rurais que os deputados congelaram quando estiveram no Governo. Aquilo que é evidente que a Sra. Deputada Gabriela Canavilhas não pode dizer, não podia dizer, é que não houve um único responsável do anterior Governo que alguma vez tivesse dito alto lá para o baile, classificamos, não vamos vender as obras. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Agora sim, chegamos. Senhora Deputada, pede a palavra para que efeito? Perdão? Por uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Por a condução dos trabalhos, Senhora Deputada? Não, para a distribuição. Não, é que as interpelações têm que ser sobre a condução dos trabalhos.
É para uma distribuição de É para pedir à mesa para fazer a distribuição. À mesa a distribuição de documentos do Presidente. Muito obrigado. Faz favor, então. Sr. Presidente, é só para dizer que acabou de nos chegar o catálogo da Christie's. Há uma polémica sobre há quanto tempo as obras estão em Portugal. No catálogo da Christie's está claramente dito que quase 50 obras estão em Portugal desde 2003. Nós faremos uma cópia deste catálogo e será distribuído por todas as bancadas, pelo menos parte do Ministério já começa a ser resolvido. Ou seja, estão cá há mais de 10 anos. Muito obrigado, Sra. Deputada.